Audio Jungle. Audio Jungle. Eu chamo-me Nuno Ricardo, sou responsável pelo Departamento de Formação da ANGE e a primeira palavra é exatamente para dar as boas-vindas a todos aqueles que se decidiram inscrever e participar neste webinar aqui transmitido através do Zoom para todo o nosso público. Como mencionei, hoje a temática, portanto, desta talk é dedicada ao direito laboral, mais especificamente ao impacto que as últimas alterações da legislação laboral tiveram no último ano nas empresas e nas organizações. Passou, portanto, um ano de implementação e, portanto, achamos que seria interessante agora refletir no impacto que estas últimas alterações tiveram no cotidiano das empresas, principalmente das PMEs. Muito obrigado pela vossa inscrição e também cumprimentar desde já o nosso convidado hoje, o Eduardo Castro Marques, especialista nesta temática, que também terá de seguida já a oportunidade de se apresentar. Eduardo, muito obrigado pela disponibilidade manifestada desde a primeira hora para estar aqui connosco para debater esta temática. Não tenho dúvidas que será muito pertinente a forma como você aborda as coisas de uma forma muito prática, muito numa lógica de como fazer e, portanto, não tenho dúvida que iremos aqui ter um conjunto de insights muito interessantes para o nosso público nesta área também tão relevante da legislação laboral das PMEs, que é algo que as PMEs queiram ou não queiram, não podem fugir e têm que cumprir. Relativamente então a esta rúbrica também o nosso público sabe que foi lançada em 2023, no Ano Europeu das Competências, efetivamente é dedicada a falarmos aqui, a debater numa lógica de conversa, convidamos pessoas para debater a temática das competências. Hoje dedicada às competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho, as competências nas quais nós devemos apostar, as competências do futuro, e hoje, como referi, dedicada a esta questão da legislação laboral, com o objetivo sempre de obtermos aqui alguns insights, algumas ferramentas, alguns processos que nos ajudem relativamente a esta temática a implementar e a enquadrar a legislação laboral dentro daquilo que é a atividade das nossas empresas, sempre num registro de conversa como habitualmente. E procuramos também linkar, portanto, estas talks àquilo que é a nossa oferta formativa e depois no final também teremos a oportunidade de vos apresentar de uma forma muito sucinta as formações que temos disponibilizadas nesta área, que também são ministradas de uma forma 100% à distância pelo Eduardo Castro Marques. Eduardo, no final iremos também reservar aqui um conjunto, 10 minutinhos para algumas perguntas, ainda que possam ir já acedendo aqui ao chat e ao menu Answers and Questions, se eventualmente quiserem colocar alguma pergunta no decurso daquilo que forem as intervenções, a nossa conversa, as intervenções que vamos ter por parte do Eduardo Castro Marques. Eduardo, depois deste enquadramento, então, passava-lhe a palavra para se apresentar ao nosso público. Muito bem. Muito obrigado, Nuno. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me endereçaram e é com muito gosto que aqui estou, falando de um tema enfim, que me é muito caro. Eu há mais de 15 anos que trabalho nestas matérias, na área do laboral. Sou advogado, sou sócio fundador de uma sociedade de advogados, sou também coordenador de uma pós-graduação justamente em recursos humanos e relações laborais e como dizia, tenho dedicado grande parte da minha vida profissional a estes temas. Estive também envolvido na fundação de uma associação de jovens laboralistas e, portanto, é um ambiente no qual eu gosto bastante de estar, de partilhar experiências e porque é também uma ciência sempre inacabada e que tem vindo a sofrer profundas alterações sempre que mudamos, por exemplo, de governo. E essa também é uma das razões pelas quais estamos aqui, é que o direito do trabalho passou a ser um direito da moda, no sentido em que não há poder legislativo, político ou legislativo que não goste de deixar a sua marca, independentemente do ciclo económico. E, portanto, é com muito gosto que aqui estou e espero que esta conversa possa ser, de facto, frutífera e que todos saiamos desta sessão mais ricos do que quando entramos. Sem dúvida que acho que vamos então concretizar esse objetivo. Obrigado por essa apresentação, Eduardo. E, portanto, começando aqui por um conjunto de questões de caráter mais genérico, começava por lhe perguntar
Na sua perspectiva, daquelas que foram das mais de 150 alterações aprovadas nas últimas alterações que foram realizadas ao direito laboral, quais é que destaca como aquelas medidas que foram mais positivas e negativas? Bom, na verdade, essa pergunta daria para. Eu julgo que temos cerca de 1 hora de conversa Exatamente. e julgo que daria para essa hora de conversa. Mas eu talvez começaria por dizer, na linha do que estava a dizer mesmo há pouco, para termos noção, o grande instrumento legislativo no direito do trabalho, na área laboral, é o Código de Trabalho, a Lei 7/2009. Ora, desde 2009 até à presente data, este instrumento sofreu 24 alterações, o que diz bem da instabilidade que a legislação laboral tem sofrido. Isto dá cerca de 1,6 alterações, uma média de 1,6 alterações em cada ano. Portanto, aquilo que pior pode existir neste setor é esta instabilidade constante. Ela não flutuou apenas em resultado dos ciclos económicos, flutuou sim, como eu dizia há pouco, em resultado de alguns ciclos políticos que trouxeram, carregaram para esta legislação alguma matriz ideológica e razão pela qual estas alterações foram sendo introduzidas. Isto significa que todas as alterações foram erradas? É evidente que não, porque houve avanços bastante relevantes, importantíssimos, durante todo este ciclo, e algumas alterações até que se impunham em resultado de novas realidades, de novas formas de prestar o trabalho, de novas exigências por parte dos trabalhadores ou mesmo dos empregadores. E é neste ambiente também de grande desenvolvimento tecnológico, de novas formas de prestar o trabalho, de uma perspectiva, de um olhar sobre a forma como exercemos o trabalho bastante diferente daquela que talvez a geração dos nossos pais ou dos nossos avós tinham. Nós tivemos a geração Z, a geração dos millennials a chegar ao mercado de trabalho e, portanto, isso obviamente que impacta nas relações laborais. E é com este ecossistema, com este ambiente, que surge a agenda para o trabalho digno. Mobilizou muitas instituições, muitas entidades na sua discussão. E aqui posso fazer desde logo a primeira crítica, não sei se é uma crítica, mas pelo menos Sim. um lamento que posso aqui deixar é, depois de tanta discussão pública, esta agenda acabou por não merecer a aprovação dos parceiros sociais e, portanto, acabou por ser votada de alguma forma isolada, com a maioria absoluta que suportava na Assembleia da República o governo, sem o aval, sem o contributo positivo dos parceiros sociais, o que é sempre indesejável, não é? Em função do diálogo social que a nossa matriz laboral assim exige. Um dos objetivos desta agenda para o trabalho digno era também o combate à precariedade, a conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Portanto, há um conjunto de objetivos que depois se materializaram em medidas concretas. Mas tentando responder mais eficazmente à pergunta, ao desafio que o Nuno me lançou. Medidas positivas. A primeira, que se anunciava como bastante positiva, tem que ver com as plataformas digitais. Eu digo que se anunciava porque, entretanto, já temos aqui já temos a consequência desta alteração, podemos falar mais à frente, mas é claramente uma tentativa do legislador em adaptar-se a novas formas de prestar trabalho. O cuidado que se teve também no reforço dos direitos do trabalhador cuidador, em que houve claramente um reforço desses direitos. A questão de finalmente termos conseguido resolver o pagamento das despesas do teletrabalho. Julgo que foi uma medida bastante positiva, até com aquele aspecto de finalmente também se resolver o tema da tributação dessas despesas, de definir um limite sobre o qual essas despesas estão isentas de pagamento de impostos.
Outra medida positiva é o aumento das compensações, seja nos contratos a termo, seja nos despedimentos por extinção de posto de trabalho, despedimento coletivo ou inadaptação, em que houve não uma recuperação total do período da Troika, mas está alinhado com uma trajetória de recuperação dessas compensações. E, por fim, como medida positiva, destacaria a criminalização do trabalho não declarado, que é, como sabemos, um flagelo cada vez menor, felizmente, mas que ainda é um flagelo no nosso tecido empresarial. Como medidas menos positivas, as chamadas negativas, eu destacaria a remissão abdicativa, é uma posição que naturalmente outros profissionais a colocariam nas medidas positivas. Eu acho que é negativa em resultado dos efeitos que provoca, ou seja, o propósito, eu consigo compreendê-lo e até acho que é positivo, que é não existir um abuso por parte dos empregadores em função da relação de subordinação que têm portanto, não aproveitarem essa posição em prejuízo do trabalhador, mas o que é verdade é que essas demolições abdicativas têm conduzido a uma menor pacificação das relações laborais e, de alguma forma, um convite a que esses litígios sejam resolvidos no tribunal, e eu julgo que existiriam outros instrumentos que poderiam acautelar este objetivo, podemos falar deles mais à frente. Outro aspecto negativo é a proibição do recurso ao outsourcing quando estamos perante despedimentos por extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo. Devo dizer, aliás, que esta é uma das medidas que a senhora Provedora de Justiça suscitou a sua inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional. O tema da aplicação, ainda relativamente a este ponto, da aplicação do IRCT mais favorável nos prestadores de atividade, julgo que vai ser bastante difícil na prática fazer essa aplicação, tendo em conta que a maior parte do tecido empresarial português é composto por nano, micro e pequenas e médias empresas, e muitas vezes é difícil já os empregadores identificarem um instrumento de regulamentação coletiva que se lhe aplica, quanto mais fazer uma gestão em resultado do número de trabalhadores que estão espalhados pelos seus clientes e fazer essa aplicação quando o regime é mais favorável. Portanto, eu acho que isto vai tornar bastante difícil e confuso a aplicação dos IRCTs, quando hoje já é bastante difícil as empresas conseguirem identificar o seu IRCT. Ainda relativamente a este ponto, eu julgo que em resultado dos avisos que foram sendo feitos sob o ponto de vista da constitucionalidade de algumas medidas, teria sido mais avisado conformá-las, alterá-las no sentido de encontrar um entendimento com os parceiros sociais, evitando desta forma termos hoje algumas normas que poderão, a todo o tempo, assim que haja uma decisão do Tribunal Constitucional, serem por essa via revogadas. O termo não é tecnicamente adequado, mas é para me fazer explicar melhor. E, por fim, como um aspecto mais negativo desta agenda foi termos aqui uma oportunidade perdida de tratar outros temas, que são temas que sempre que falamos em alterações laborais, falamos deles e que tínhamos a esperança que pudessem ser revistos e alterados, e não foram. O primeiro é o despedimento por inadaptação, que é quase um nado morto no nosso Código de Trabalho. Praticamente ninguém o utiliza, porque eles têm uma conformação bastante esdrúxula e merecia claramente um olhar, uma revisão por parte do legislador. Outro ponto tem que ver com a motivação dos contratos a termo. Sabemos que, por exemplo, a linha F do acréscimo excepcional de atividade tem sido sucessivamente chumbado, rejeitado por parte dos tribunais. Não faz sentido que o legislador insista em manter uma norma que os tribunais têm vindo sucessivamente a rejeitar. E outros temas, como, por exemplo, ir ao encontro das novas gerações, se a geração, como eu dizia há pouco, dos nossos pais ou dos nossos avós lutaram por uma jornada de trabalho diária, por um período de trabalho semanal, por alguma rigidez no horário,
as novas gerações que chegam hoje ao mercado de trabalho exigem exatamente o contrário, exigem flexibilidade, exigem pluriemprego e julgo que era necessário rever todos estes institutos, como o banco de horas, a adaptabilidade individual ou outros instrumentos que possam ir ao encontro destas novas gerações. Bom, já me estendi bastante na resposta a esta pergunta, mas eu julgo que tentei fazer assim uma resenha Sim, objetiva sobre aquilo que julgo que é de mais positivo e negativo da agenda. sim, e mencionou aí uma questão muito importante, tem a ver com a nossa possibilidade agora de fazer essa avaliação, dado que já temos aqui um ano de, digamos, aplicação na prática dessas mesmas alterações. Procurando aqui centrar-me em alguma das coisas que mencionou e porque também julgo que possam ser, portanto, digamos, aspectos relevantes para aquilo que é o nosso público, os nossos empreendedores, gestores, como referiu, na sua grande maioria são, portanto, empreendedores, gestores de nano, de micro e pequenas empresas, aqui em duas questões. Um que destacou como positivo e outro como menos positivo. Esta questão também está muito linkada àquilo que tem sido a evolução tecnológica da laboralidade nos trabalhos nas plataformas digitais. Mencionou isso como algo que foi uma medida positiva. Ou seja, isto está realmente a acontecer, ou seja, a lei relativamente a isso, e queria só que especificasse um pouco qual foi essa medida e o impacto que está a ter, está a corresponder ao objetivo para o qual foi criado. Ok, então, se calhar explicar um pouco a origem Sim, deste artigo, que é o artigo 12A do Código de Trabalho, e que resulta de uma discussão que existiu em saber se era ou não era necessário uma nova legislação para abranger estas novas formas de prestação de trabalho, que todos conhecemos, desculpem aqui a publicidade, mas da Uber, da Glovo ou de outras plataformas, sendo que foi claramente este tipo de plataformas que motivou, não é, que explotou esta reação legislativa, mas também devo dizer que o trabalho nas plataformas digitais não se cinge a uma relação vertical, isto é, não nos podemos apenas circunscrever a estas relações mais típicas, mais usuais, mais habituais, porque há outras que ocorrem em plataformas digitais numa dinâmica horizontal. Pensemos, por exemplo, num trabalhador, num designer, aliás, neste caso até poderia ser um prestador de serviços que se inscreve numa determinada plataforma e que há uma empresa que adquire esses serviços por via desta plataforma, onde não há uma relação vertical. E, portanto, a discussão que existiu, que tem a ver com a presunção de laboralidade, era saber se o atual artigo 12, a atual legislação, era ou não era suficiente para presumir que estas relações eram laborais. Bom, houve quem entendesse que este artigo era suficiente, houve quem entendesse que este artigo era suficiente se fosse feita uma interpretação atualista da realidade atual, e houve também quem entendesse que estes requisitos do artigo 12, os factos índices, eram pré-tecnológicos e que, portanto, não eram aptos a aplicar-se a estas novas relações. Bom, como sabemos, foi esta terceira tese que vingou, e daí ter nascido o artigo 12A, onde elenca um conjunto de requisitos mais tecnológicos, com o claro objetivo de abranger estas relações e trazer para dentro das relações laborais um conjunto de prestadores de serviço, de prestadores de atividade, que de outra forma não teriam a proteção que uma relação laboral oferece. ou seja, no E a fundo, essas pergunta, pessoas passaram a poder, portanto, ficam cabimentados dentro daquilo que é a legislação laboral como uma prestação de trabalho. exato, esse era claramente o objetivo desta norma e com uma colaboração estreita, próxima da Autoridade para as Condições de Trabalho. Isso ficou claro desde o início, que a Autoridade para as Condições de Trabalho ia lançar uma ação nacional inspectiva no sentido de identificar estas situações e, por via disso, explotar um conjunto de ações judiciais, as designadas ARECTs, que têm, de alguma forma, entupido os tribunais do trabalho nos últimos meses, com este objetivo, onde o Ministério Público também era aqui o agente propulsor dessa medida. Bom, e hoje já podemos tirar conclusões sobre a eficácia desta alteração.
Houve uma primeira notícia, julgo que muitos do que estão aqui connosco recordar-se-ão, foi anunciada como uma medida, como uma decisão, aliás, judicial histórica, que seria o primeiro prestador numa plataforma digital a ser considerado trabalhador, mas depois percebemos que, na verdade, isso tinha ocorrido por um erro na citação, ou seja, eram tantos os processos que o tribunal terá, julgo que terá isto, foi isto que aconteceu, terá citado a Globo em vez de ter citado a Uber ou vice-versa, não estou a citar de memória, e portanto o processo alegando falta de citação, nulidade da citação, não sei o que é que foi, não conheço o processo com detalhe, mas andou para trás. Mas há um conjunto de outras decisões que têm sido publicadas nas últimas semanas que fazem antever alguma insuficiência da norma, pelo menos em função do resultado que estamos a ter, pois a maior parte dos tribunais não têm considerado trabalhadores estes prestadores de atividade e, portanto, ainda é relativamente cedo para fazer um balanço, mas os primeiros sinais claramente não são positivos no sentido de atribuir eficácia à norma e, portanto, eu antevejo que se isto se confirmar ao longo do tempo, provavelmente nós vamos ter uma alteração ao artigo 12A. Ok. Neste momento, então, alguém que preste serviço através destas plataformas digitais está enquadrado dentro daquilo que é a legislação laboral, um contrato de trabalho. Ok. Pegando numa das questões que acha que não correu menos bem, a questão do recurso ao outsourcing. Okay? Portanto, o Tribunal Constitucional é chamado, segundo o que o Eduardo também mencionou, a pronunciar-se sobre estas questões, e, portanto, que sentido é que isto tem, esta proibição do recurso ao outsourcing depois de um despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho? Corrija-me se estiver errado. Tenho uma empresa e tenho que despedir um conjunto de pessoas através do investimento coletivo, ou há um conjunto de pós-trabalhos que são extintos e que eu também tenho que despedir as pessoas, e depois posso ou não posso recorrer a outsourcing. É exatamente isso. Eu começaria, até estou aqui à procura para poder até ler a norma, porque a norma de facto não é muito feliz a sua redação. O que a norma diz, e já vamos falar sobre ela, é o seguinte, e passo a ler. Não é permitido recorrer à aquisição de serviços externos em entidade terceira para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho. Então, surge-nos aqui várias perplexidades. A primeira, que eu julgo que não era isto que o legislador queria ter escrito, é que, na verdade, isto não constitui nenhum requisito de ilicitude do despedimento. Significa, portanto, que a primeira conclusão que nós podemos retirar é que podemos despedir por extinção do posto de trabalho ou por despedimento coletivo. Aquilo que a norma nos proíbe é de, neste prazo, proíbe-nos recorrer ao outsourcing ou à aquisição de serviços externos. Ora, nós sabemos que quando há uma regra, há uma sanção, e a pergunta que fica no ar é saber se eu recorrer ao outsourcing, qual é a consequência. E isto não está claro. Há quem defenda que a consequência é uma mera contraordenação, há quem defenda que há uma nulidade do contrato de aquisição de serviços externos, do contrato de outsourcing. Mas ele é executado na mesma. Mesmo padecendo de nulidade, se as partes assim o entenderem, nos termos da lei civil, do Código Civil, ele pode ser executado na mesma. Então, o que fica desta história? Nada ou pouco mais que nada. E é por isso que a norma, de facto, não é feliz. Aquilo que as associações patronais, designadamente a CIP, suscitaram junto da Senhora Provedora de Justiça, foi no sentido de entenderem que esta proibição de recurso ao outsourcing era, de facto, uma proibição à liberdade da empresa de poder dispor do seu património, celebrar os contratos que entenda por convenientes, em função da liberdade económica, argumentos que foram até suportados num parecer jurídico de pelo menos 3
eminentes juristas da nossa praça, e acolhidos que foram esses argumentos, a senhora Provedora entendeu que era motivo para suscitar o conhecimento da inconstitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional, o que fez, estando nós a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional. A mim não me oferece grandes dúvidas de que a norma, tal como está construída, não se poderá manter, e mais do que isso, é que ela, não tendo nenhuma sanção, nenhum impacto, seja como vimos no despedimento, seja depois na execução do contrato de outsourcing, ela acaba por perder eficácia e, portanto, o propósito sobre a qual ela nasceu não se verifica, e não se verificando a sua utilidade é nenhuma, e assim sendo, obviamente que ela tem que ser objeto de uma alteração e, na minha opinião, de eliminação até. Então, isto, como se costuma dizer, trocando por miúdos, eu não posso, mas se o fizer, não tenho nenhuma penalização. É quase isso, é essa a discussão. Poderá existir, há quem defenda que poderá existir uma contraordenação, mas atendendo ao propósito que existia no início, fica bastante curto, é muito pouco para aquilo que o legislador pretendia com esta norma. Muito obrigado, Eduardo. Está bem claro é ter eleito uma esta norma como um dos aspectos negativos das alterações. Okay. Outra questão que parece também que pode ter aqui interessante para o nosso público, relativamente ao cálculo das compensações dos trabalhadores. Como é que se aplicam estas novas regras de cálculo? Também foi uma das coisas que falou no início, relativamente às alterações, pela cessação do contrato nos mesmos casos, portanto, despedimento coletivo ou por extinção. Ok. Então, como disse, nós no período da assistência financeira tivemos uma redução muito significativa do valor das compensações, e temos vindo a fazer uma trajetória de recuperação, e esta Agenda para o Trabalho, digo, confirmou mais uma vez essa trajetória. Nós, nas compensações do contrato a termo, passámos de 18 dias para 24 dias, e nos despedimentos coletivos ou extinções do posto de trabalho, passámos de 12 para 14 dias. Qual é que é aqui a diferença que existe numa e noutra? É que nos contratos a termo aplica-se a todo o seu tempo de duração, isto é, mesmo ao período anterior a 1 de maio de 2023, que é a data de produção de efeitos destas alterações. E ainda um outro detalhe é que, mesmo nos contratos de trabalho a termo incerto, em que tínhamos compensações diferentes em função da duração do período, agora, independentemente da duração do período, aplica-se os 24 dias a toda a duração do contrato de trabalho a termo incerto. No caso de extinções de posto de trabalho e cessamento coletivo, os 14 dias aplica-se apenas a partir do dia 1 de maio de 2023 para a frente, e já não no período antecedente, em que continua a vigorar a regra anterior, que são os 12 dias, ou, caso haja muita antiguidade, há os períodos de transição que devem ser aplicados. E, portanto, são estas regras que estas alterações nos trazem, e esta é a diferença entre os contratos a termo, as compensações por caducidade e a extinção de posto de trabalho e o despedimento coletivo. Então, de uma forma genérica, são de algumas alterações que acabam por beneficiar o trabalhador. Indiscutivelmente, isso é indiscutível que houve aqui um reforço do pagamento da atividade dos trabalhadores. Período experimental, outra das alterações. Tem que estar agora, portanto, é obrigatório que esteja, portanto, previsto nos contratos, e sim, se não estiver, o que é que pode acontecer a alguém, portanto, que elabora um contrato de trabalho com outra e não preveja o período experimental no seu contrato de trabalho. Ok. O período experimental é sempre um tema bastante quente em todas as alterações legislativas. Também o período experimental foi várias vezes ao Tribunal Constitucional, algumas das suas componentes ou das suas variantes foram também declaradas inconstitucionais. Há quase aqui, eu diria, uma ambivalência. O legislador, sempre que mexe nos contratos a termo, nos motivos dos contratos a termo, gosta depois de mexer no período experimental. Há quase aqui vasos comunicantes entre um regime e o outro, mas o que é mais relevante fazer notar, não é obrigatório que esteja no contrato. É uma sanção, uma consequência, se ele não estiver previsto.
Porquê? Porque há um reforço do dever de informação e se ele não estiver expressamente previsto, há uma presunção de exclusão do período experimental. Daí que se diga que se as partes querem estipular um período experimental, têm obrigatoriamente que a fazer constar no contrato individual de trabalho ou noutro instrumento, mas tem que ficar expressamente previsto a existência de período experimental e a sua duração, sob pena de, assim não sendo, presumir-se que as partes quiseram excluir o período experimental. Portanto, muita atenção a este ponto, porque é obviamente uma alteração significativa face ao anterior regime. E mais punitiva, portanto. Certo? Agora, relativamente falar aqui do impacto no trabalhador do serviço doméstico, também é algo que tem sido, digamos, abordado nesta temática como algo pertinente, como uma temática que, digamos, oferece aqui alguma análise. Que impacto é que tiveram as alterações no trabalhador, principalmente esta questão das alterações que foram, portanto, realizadas ao nível do serviço doméstico? Não, é um caso bastante peculiar o que aconteceu. E, de alguma forma diria que é o reflexo do poder da comunicação, eh, talvez até deste novo ambiente de fluxo de informação através de redes sociais, e portanto é um caso bastante curioso. Porquê? Porque não existiu nenhuma alteração, nenhuma regra específica para o trabalho doméstico. O que é que existiu? Existiu, isso sim, como há pouco disse, um combate ao trabalho não declarado com a sua criminalização. E esta é que é a alteração. Ou seja, passou a ser crime o trabalho não declarado, qualquer um que seja, independentemente de ser através do regime de trabalho doméstico ou de outra natureza qualquer. Aquilo que aconteceu surpreendentemente, talvez porque efetivamente no trabalho doméstico há, como sabemos, um enorme trabalho não declarado, há muitos contratos de serviço doméstico que não estão declarados, em que começaram a sair umas notícias de que os trabalhadores, que se não existisse inscrição na Segurança Social, que aliás devo dizer que existem dois regimes em que isto pode acontecer, tem regimes específicos para o trabalho doméstico, e começaram a aparecer algumas notícias específicas do trabalho doméstico e, de alguma forma, a parte foi tomada pelo todo. E começou-se a dizer que o trabalho doméstico ia ser criminalizado. Bom, e é verdade, mas é tão verdade o trabalho doméstico como todo o outro. Isto teve um efeito bastante positivo. Eu, como disse, sou advogado, tenho um escritório de advogados, e a verdade é que nós sentimos uma corrida à regularização destes vínculos. E isto é bastante positivo. É, de facto, uma das medidas mais positivas. Não sei se foi intencional, não foi certamente para este regime, para este setor específico, mas acabou por ter esta consequência positiva. Houve uma corrida à regularização destes vínculos, isso está a ocorrer e é indiscutível. Da mesma forma, devo dizer também que isto também aconteceu nos contratos a termo, ou seja, havia muitos contratos a termo que já tinham excedido a sua duração máxima e que estavam, ainda não tinham, ou melhor, eles são convertidos ao legis, ou seja, por força da lei, mas na verdade nem na Segurança Social, nem o próprio trabalhador sabia que já não estava sob o regime de um contrato a termo. Qual era a consequência disto? Era que muitos empregadores, aproveitando-se desta circunstância, comunicavam a caducidade ao trabalhador e o trabalhador, por desconhecimento, aceitava aquela caducidade, aquele despedimento, que materialmente era um despedimento ilícito, uma vez que o contrato a termo já tinha sido convertido por via da duração, de ter excedido a duração máxima do contrato em contrato sem termo. A ACT promoveu uma ação nacional de conversão destes contratos e isso também foi um aspecto bastante positivo, porque houve um enormíssimo número de contratos a termo que foram convertidos. E, portanto, às vezes são consequências do trabalho da agenda que não estão diretamente pensados para que tenham
estes resultados, mas acabam por ter. Foi isso que acabou e ainda está a acontecer no trabalho doméstico, e isso obviamente que é bastante assinalável. Sim, sem dúvida. Ou seja, é daqueles casos em que o efeito ainda foi mais positivo do que é que seria expectável em termos do objetivo pelo qual a Exatamente, lei foi constituída. Não é? sem dúvida, sem dúvida. Uma última questão que deixamos propositadamente para o fim, porque é um tema bastante quente e que faz aqui, portanto, haver bastantes opiniões diversas, às vezes mesmo do lado dos empregadores, ou seja, não estou a dizer que são opiniões diversas, esteja eu do lado do trabalhador ou do empregador, ou seja, é difícil gerar consensos, tem a ver com esta questão do teletrabalho. Portanto, houve também um conjunto de alterações que vieram regular esta questão do teletrabalho. Na perspectiva do Eduardo, que impacto é que estas últimas alterações relativamente a este regime de prestação de trabalho está a ter, o que é que salienta relativamente ao impacto da lei no teletrabalho atualmente? Nuno, eu teria muito, tenho várias coisas para dizer sobre o teletrabalho, mas talvez começasse por ir um bocadinho atrás para depois percebermos onde é que nós chegamos. A utilização do teletrabalho em Portugal era manifestamente incipiente antes da pandemia. Era residual e existia uma lógica que ainda existe, mas bastante diferente da lógica laboral do centro e do norte da Europa. O que eu vou dizer é relativamente polémico e vou tratar também este tema com alguma ligeireza, porque não teremos tempo para o tratar com a profundidade que ele merece, mas eu julgo que é importante na análise que fazemos ao teletrabalho perceber eh, a forma como nós olhamos para a prestação do trabalho, que está muito relacionada com isto. Sim. Nós, no centro e no norte da Europa, tínhamos uma utilização bastante significativa do teletrabalho, bastante superior, pelo menos, aos países do sul. O teletrabalho nasceu sobretudo na América, nos Estados Unidos, e foi ganhando o seu trajeto, e sobretudo no centro e norte da Europa, com espaços de coworking, que foram os primeiros espaços de coworking que surgiram. Até à pandemia era esta a realidade. Quando nós tivemos a fase da pandemia, ele tornou-se, como todos se recordam, obrigatório, desde que as funções fossem compatíveis, e isso exigiu aos empregadores e aos trabalhadores que trabalhassem em circunstâncias muito difíceis. E quando eu digo muito difíceis, é porque o teletrabalho hoje é exercido em condições muito melhores do que aquelas que eram exercidas à data. Pela simples razão, por exemplo, das crianças terem que ficar também confinadas à residência ou um agregado familiar mais completo em que não tinham as condições para poder prestar teletrabalho nas melhores condições. Mas o que é que presidia ao critério de escolha do teletrabalho antes da pandemia? Era a circunstância de existir uma enorme desconfiança por parte dos empregadores da forma como era exercido o trabalho. Porque nos países do Sul mais latinos, um bom trabalhador, isto é uma generalização e obviamente que merece sempre críticas qualquer generalização, mas no fundo para tentar explicar da melhor forma aquilo que pretendo dizer, é que nos países do Sul, um bom trabalhador é o trabalhador que chega antes e sai depois, é o trabalhador que passa muitas horas no local físico da empresa. Enquanto, se formos a alguns países do centro e do norte da Europa, um bom trabalhador é aquele que consegue executar as tarefas que lhe foram destinadas no período correspondente em função da gestão que foi feita, da programação que foi feita dentro do horário de trabalho. Aliás, um trabalhador que fica para além da hora é identificado um problema, porque das duas uma, ou a programação do trabalho foi mal feita e o seu superior hierárquico tem que reajustar a programação, ou aquele trabalhador não conseguiu cumprir as tarefas dentro do horário e, portanto, é o próprio trabalhador que tem que responder por isso. Portanto, a lógica do trabalho é bastante diferente. Enquanto nós aqui olhamos para o trabalho numa lógica horária de tempo, nós compramos o tempo do trabalhador. Na outra geografia, no centro e no norte da Europa, nós compramos a tarefa, o resultado do trabalhador.
E porquê é que eu fui aqui? Porque a vantagem, a grande vantagem, se há que há algumas vantagens da pandemia é esta, é que a vantagem que o incremento do teletrabalho trouxe nesse período é que obrigou os agentes económicos, os agentes laborais, a abandonarem a lógica horária, porque é muito difícil. É possível, é evidente que é possível e há mecanismos para o fazer, mas é muito mais difícil controlar a disponibilidade horária de um teletrabalhador e é muito mais fácil controlar o resultado, a tarefa. Claro que isto se aplica apenas em alguns setores de atividade. Se estivermos a falar de uma linha de produção de chão de fábrica, isto não é possível. Mas em algumas atividades, em algumas funções, é perfeitamente possível. E foi isso que aconteceu. Muitos ou coordenadores, superiores hierárquicos, começaram a fazer esse ajuste, esse controle à tarefa e ao resultado. E isso marcou muita diferença, porque essa experiência demonstrou a algumas pessoas que eram bastante céticas que o teletrabalho pode resultar e que tiveram ou ganhos marginais de produtividade ou pelo menos não perderam produtividade. E de alguma forma germinou aqui uma semente de alteração de paradigma como nós passamos a olhar para o trabalho. E tanto assim é que as estatísticas estão aí, demonstram. A CIP fez um trabalho enormíssimo sobre isto, sobre a produtividade. Há vários estudos que podemos consultar, e claramente que os agentes económicos continuaram a utilizar o teletrabalho. Não de uma forma permanente, também estatisticamente conseguimos perceber isso, que preferem um regime tipicamente híbrido, algum período eh, está fisicamente nas instalações da entidade empregadora e outro período em teletrabalho, 3-2 ou 2-3, enfim, há vários modelos, mas a verdade é que isto triunfou e, portanto, hoje o teletrabalho é de facto uma realidade para futuro, não vamos já mais voltar atrás. Claro que houve empresas, sobretudo as tecnológicas, que tentaram adotar 100% do teletrabalho e recuaram para um sistema híbrido. Portanto, obviamente que estamos numa fase ainda de ajustamento, mas nunca mais voltaremos à fase de pré-pandemia. Sobre as alterações legislativas, o que é que eu tenho para dizer? Nós fomos dos países, e depois isto acaba por ser eh, contraditório. Muito embora tivéssemos um regime incipiente, no Código de 2003, que era o conhecido Código Bagão Félix, e mesmo depois na Lei 7 de 2009, nós fomos bastante precursores na introdução do regime do teletrabalho. Claro que estava bastante desatualizado e foi necessário atualizá-lo e alargámos a panóplia de possibilidades até de trabalhadores que, em determinadas circunstâncias, vítimas de violência doméstica, etc., que podem solicitar a prestação de trabalho em regime de teletrabalho. O que é que aconteceu aqui que não correu tão bem? Foi o processo legislativo. Isso, de facto, não correu muito bem, porque se é positivo e justificável que se paguem as despesas de acréscimo para os teletrabalhadores, naturalmente nós percebemos muito cedo que a disposição legal, conforme estava construída, não podia permanecer, porque não fazia sentido nós andarmos a contabilizar faturas para ajustar, para encontrar aqui um valor de pagamento de despesas. Isto não fazia sentido nenhum. Bastava que o agregado familiar a determinada altura se alterasse, enfim. Tinha que existir aqui um valor equilibrado, e foi isso que se encontrou, e com um limite de isenção de tributação, tal qual ocorre com o subsídio de alimentação. Demorámos imenso tempo, a solução era óbvia, muitos, eu próprio falei sobre isso, muitas pessoas falaram identificaram esta solução, demorámos imenso tempo, mas enfim, mais vale tarde do que nunca. Hoje temos um regime bastante consolidado e eu julgo que está bastante ajustado, é muito equilibrado. Obviamente que há na doutrina algumas críticas, como há sempre em qualquer norma nova, mas julgo que é claramente um instrumento de futuro. E para manter. Temos aqui um comentário de alguém que diz que, portanto, aqui é uma questão mais operacional da lei, provavelmente tem a ver com esta questão um bocadinho mais ideológica, de que provavelmente o teletrabalho ainda não está tão implementado em termos culturais em Portugal como estará noutros países e, portanto, não tem a ver tanto com uma questão legislativa. A legislação, não sei, diria eu, que pode ajudar
a esse nível, ou seja, enquadrar e informar esta questão do teletrabalho para promover esta cultura, um maior direcionamento, abertura para o teletrabalho, mas efetivamente, se calhar, comparativamente a outros países, ainda estamos aqui em termos culturais, um bocadinho atrás, como o Eduardo referia muito bem, ainda há um bocadinho aquela cultura do controlo e do cumprimento do horário, do tempo de trabalho, e não a cultura da tarefa, do objetivo, do resultado que obtemos com esse tempo. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez por estes esclarecimentos. Eu ia agora então abrir aqui uns 10 minutos para que o nosso público nos colocasse algumas perguntas. Ia pedir que colocassem aqui no menu de chat, que está aberto, dirigissem a pergunta assim de uma forma pragmática, o que é que gostariam de ver aqui esclarecido relativamente a estas questões que falamos, ou outras, portanto, que sejam, digamos, necessidades que tenham de esclarecer alguma situação até relativa àquilo que é a forma como gerem as vossas pessoas em termos de legislação laboral. A primeira pergunta é sempre mais difícil, podemos passar à segunda pergunta. À segunda, exatamente. Então, ok, vamos passar à segunda para não termos a primeira. Ok, parece que não estão aqui a surgir perguntas. Eu ia colocar uma que tinha aqui também ainda anunciado e, portanto, aproveito, tinha aqui colocado, tem a ver também com esta questão ainda da liberdade nas plataformas digitais. Que impacto, aqui na perspectiva do Eduardo, está a ter? Ok, está aqui alguém a dizer, portanto, não há perguntas, porque foi muito esclarecedor. Portanto, também é bom ouvirmos Das duas, uma, ou fui comentários. muito entediante, ou fui muito esclarecedor. Espero ter sido a segunda, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. E, portanto, para mesmo terminarmos, o impacto, na perspectiva do Eduardo, que impacto é que está a ter este fim que ela impõe, da possibilidade dos trabalhadores renunciarem a créditos laborais? Ok, um bom tema. É um tema bastante relevante. Ou seja, como eu disse há pouco, aquilo que aconteceu foi uma tentativa do legislador em impedir uma certa utilização abusiva destas remissões abdicativas. Isto resultou até de labor jurisprudencial, ou seja, existiram alguns acordos do Supremo Tribunal de Justiça que apontaram para a necessidade destas remissões serem apenas válidas se e quando o trabalhador tivesse a noção, a consciência de que estava efetivamente a perdoar uma determinada quantia. Isto é, tentando dar aqui um exemplo, o trabalhador não podia genericamente dizer eu perdoo genericamente os créditos salariais que eventualmente poderia ter direito, era necessário demonstrar que ele tinha noção, que tinha 2.000 euros de trabalho noturno, 3.000 euros de trabalho suplementar, X euros de formação profissional e que perdoava e que deixava voluntariamente de receber esses montantes. E isto resultou de um certo abuso, não é? E estamos também conscientes disso. Ora, o que é que o legislador fez? Tentou, a primeira versão desta norma era, aliás, ainda mais agressiva do que aquela que depois acabou por resultar da aprovação em plenário. A primeira norma era uma proibição absoluta de remissões abdicativas. E claro que várias pessoas disseram, bom, então isto significa que nem os próprios tribunais podem validar uma remissão abdicativa, isto é, eu não posso, em sede judicial, celebrar um acordo com o trabalhador onde ele pede 10 e eu faço um acordo por 5. E, portanto, daí ter ficado no final da norma uma vírgula, salvo em sede judicial, julgo que é isto, salvo em sede judicial, julgo que é esta formulação, estou a citar também de memória. Porquê é que eu julgo que este não é um instrumento adequado a atingir este propósito, que é um propósito correto, acertado e que obviamente tinha que merecer o olhar do legislador? É que desta forma, apenas permitindo que em sede judicial se faça esta transação, isto convida as partes a recorrerem a tribunal. Ora, se eu não consigo garantir que qualquer acordo que faça, que não seja no tribunal, tenha validade e que por isso posso hoje acordar com o trabalhador pagar 5, mas ele amanhã ir para tribunal pedir mais 10, 20, 30, o que entender que tem direito, bom, eu então para isso eu prefiro não fazer acordo,
aguardar que ele intente a ação e fazer um acordo em sede judicial. Quem perde? Todos. Perdemos todos. Tempo, dinheiro, recursos dos tribunais, taxas de justiça, advogados também, muito embora eu aqui tenha uma posição diferente. E, portanto, isto não faz sentido. E não faz sentido, sobretudo, quando o próprio Código do Trabalho, e este é que é o meu ponto essencial, encontra mecanismos, já tem um mecanismo, que é um reconhecimento notarial presencial para proteger a posição do trabalhador. Por exemplo, sempre que nós queremos afastar o direito ao o chamado direito ao arrependimento, quando há um ato por parte do trabalhador, nós podemos, através de um reconhecimento notarial presencial, onde o notário explica detalhadamente o conteúdo do ato que está ali a ser praticado, dando informação ao trabalhador, acautelando, reforçando esses direitos à informação e assegurando que é a vontade dele que está ali a ser manifesta, a mim parecia-me que este mesmo instrumento podia ser utilizado para a obtenção destas remissões abdicativas, poupando recursos e esforços a todos, impedindo que estes processos chegassem a tribunal. E isto, só para terminar, Nuno, só uma última nota, é que nós muitas vezes temos a ideia de que a legislação resolve tudo. Temos muitas vezes a ideia de que deve estar tudo legislado e que é através da legislação que nós invertemos este ou aquele procedimento. Um exemplo, a precariedade, que é um tema que sempre está presente nestas discussões, sempre. E há ainda quem não tenha percebido que a precariedade não se combate com a legislação laboral. Quem acha que a legislação laboral combate a precariedade, julgo que não terá aprendido nada com os últimos anos, ou se calhar até mais do que isso, porque a precariedade resulta dos ciclos económicos. Porque não há legislação laboral que se possa superiorizar a uma crise financeira ou a uma economia em desenvolvimento. É evidente que nós temos um instrumento poderosíssimo que é um instrumento de equilíbrio. E é esse o ângulo que julgo que a legislação laboral deve merecer. É ser um instrumento de equilíbrio, não é ser um instrumento propensor de mais ou menos precariedade, de maior ou menos flexibilidade, temas como flexi-segurança, são temas que são trazidos para a discussão da legislação laboral e que, na minha perspectiva, não têm existência aqui. Porque, como digo, isso é um tema de ciclo económico. Eu recordo-me daquilo que, quando atravessámos a crise financeira, que foi bastante duro e que houve alterações laborais, e é evidente, por muito que se fizesse na legislação laboral, a taxa de desemprego tinha muita dificuldade em baixar, porque era o ciclo económico ali. Agora, isto significa que não podemos fazer nada na legislação laboral? Claro que não, devemos equilibrá-la. Mas, na minha perspectiva, acho que há uma utilização abusiva da legislação laboral neste tema. Excelente, excelente perspectiva. Eu nunca tinha pensado nessa questão e às vezes é como refere exatamente, ou seja, achamos que soluciona tudo e as soluções não estão sempre no recurso à legislação e aos tribunais. Apesar de estarmos aqui mesmo em cima da hora, se calhar daqui responder a esta pergunta que me parece também interessante por parte da Anabela sobre o banco de horas, que limitações existem? Ok. Não desta agenda de trabalho digno, mas das últimas alterações, o banco de horas individual deixou de ser possível, a não ser que esteja previsto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. É possível o banco de horas grupal, mas ele tem que ser objeto de um referendo interno dentro da empresa para que seja aprovado. E, portanto, há várias limitações, diria quase um combate ao banco de horas, porque claramente que os sindicatos tomaram o banco de horas como uma bandeira de afirmação e, portanto, hoje até eu negocio alguns contratos coletivos de trabalho, é muito, muito difícil introduzir banco de horas nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e, como eu dizia há pouco,
chamando banco de horas ou chamando outra coisa, porque eu já percebi que não vale a pena chamar banco de horas porque nunca vamos avançar, porque é quase uma linha vermelha que é inultrapassável, mas claramente, e vai ser, deixa-me então se calhar dizer o seguinte, eu trabalho muito de perto com alguns sindicatos e tenho dito isto várias vezes. Há sindicatos que estão muito longe daquilo que são as preocupações dos trabalhadores que estão a ser representados. Porque continuamos a discutir na mesa das negociações temas que eu sei que muitos trabalhadores têm uma perspectiva totalmente diferente. E sobre este em particular, por exemplo, no setor das empresas tecnológicas, da tecnologia, os trabalhadores não querem um horário fixo. Primeiro, neste momento, há trabalhadores que dizem ou a proposta de trabalho inclui teletrabalho ou nem vou discutir a proposta, não aceito. Sem dúvida. Ou tenho flexibilidade de horário e trabalho aqui com uma banda em que eu possa decidir se vou ao ginásio, se vou passar tempo com a minha família e, portanto, ter aqui uma banda de horário em que eu possa trabalhar. E quando chegamos à mesa das negociações para discutir o contrato coletivo de trabalho, encontramos uma oposição tremenda, porque a matriz de onde viemos é definir um horário, jornada de trabalho diário, jornada de trabalho semanal, o número de horas, e portanto há um desfazamento, nós estamos num processo enormíssimo de mutação. E eu sei que isto vai chegar lá por imposição dos próprios trabalhadores. E é por esta razão que têm aparecido duas coisas: novos sindicatos e movimentos inorgânicos. Porquê? Porque os trabalhadores não se sentem representados por este discurso, que é um discurso que já está datado no tempo. Nós virámos a página. Nós hoje queremos discutir outras coisas, não tipicamente aquelas que discutíamos. E por isso vai acontecer. E como dizia, chamando banco de horas ou outra coisa qualquer, nós vamos ter que encontrar aqui um instrumento que permita, quer aos trabalhadores, quer aos empregadores, oferecer esta flexibilidade, obviamente sem abusos, dentro daquilo que é um instrumento equilibrado que proteja as duas soluções. E é isso que, para terminar, eu gostaria de dizer: é que a legislação laboral deve sempre ser um instrumento de paz social. E é esse olhar que nós devemos ter sempre quando mexemos na legislação laboral. Sem dúvida. E essa questão que mencionou relativamente a estas mutações que hoje estamos num paradigma completamente diferente na sociedade, no mundo do trabalho, no mundo global, e isso é outro grande desafio que se coloca à área da legislação laboral, que é acompanhar estas mudanças constantes e aquilo que hoje são as diferentes e diversificadas necessidades dos trabalhadores. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Eu gostaria, antes mesmo de terminar, de partilhar aqui convosco no chat, portanto, o nosso curso de legislação laboral, que é um curso super interessante por vários motivos. Primeiro tem o Eduardo, que foi a pessoa que organizou connosco o curso. É a pior parte do curso. É a pior parte, não, sem dúvida alguma, que é um conhecedor nato destas matérias, e para além disso é um curso desenvolvido em 100% formato e-learning, portanto podem desenvolvê-lo à distância, de uma forma adaptada àquilo que é a vossa disponibilidade. Ainda terão, portanto, o recurso do chat também para recorrer a dúvidas com o Eduardo. E, portanto, as pessoas que participaram aqui hoje connosco neste webinar podem participar neste curso com um desconto de 20%. Para o efeito, basta que enviem um e-mail para este e-mail que eu estou também aqui a digitar rapidamente: anjosformação@anjos.pt, a referir que participaram nesta nossa talk e inscrever-se no curso. Portanto, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e por todos estes esclarecimentos práticos e muito alicerçados naquilo que é a sua experiência. Ao nosso público também, agradecer a vossa disponibilidade, a vossa participação e despedir-me até uma próxima talk. E, portanto, e como nós costumamos dizer, já sabem, contem connosco e invistam naquilo que é a vossa formação, a vossa capacitação. Não há melhor investimento do que aquele que é feito em nós mesmos, está bem? Fiquem bem, até uma próxima talk. Espero que tenha correspondido aqui às vossas expectativas. Eduardo, está bem? Muito obrigado. Obrigado, foi um Até uma gosto. próxima. Muito obrigado. Obrigado.